Oi, gente, tudo bem? E hoje eu vou falar sobre crenças limitantes. E o que são crenças limitantes? Então, uma crença limitante, como o próprio nome já diz, é algo que te limita, é algo que você acredita, só que esse algo que você acredita, ele te limita. Então, ele faz você permanecer em um lugar, em um estado, seja lá o que for, e não permite que você avance, que você dê passos à frente. Isso está muito ligado também com uma mente fechada, porque as nossas crenças, elas moldam a nossa realidade. Então, aquilo que você acredita é real. Então, aqui eu posso dar depois alguns exemplos de crenças limitantes, mas eu acho que as áreas, que mais são afetadas pelas crenças limitantes são áreas de relacionamentos, área financeira e questões de religiosas também, né? Aquilo que faz você ter uma certa crença e não estar mais aberto a nada. Na questão de relacionamentos, por exemplo, você acreditar que nenhuma pessoa presta, que um casamento é ruim, um relacionamento é ruim, você acreditar nisso faz com que realmente seja ruim para você, entendeu? Por isso que suas crenças, elas moldam a sua realidade. Porque normalmente, você já viu aquela pessoa que ela fala assim, né, nenhuma mulher presta, nenhum homem presta, e ela realmente só arruma relacionamentos com pessoas que não prestam. Então, aquilo vai reforçando cada vez mais aquela crença que ela tem de que nenhuma pessoa presta. Então, cada relacionamento que ela tem é uma pessoa que não presta, e aí ela termina o relacionamento e ela pensa, ninguém presta, mas daí ela arruma outro relacionamento e como ela acredita que nenhuma pessoa presta, realmente acontece alguma coisa para confirmar aquela crença. O universo, ele nos responde a todo momento. Então, se eu tenho uma crença de que ninguém presta, vai aparecer pessoas que não prestam, mas a questão é o que é prestar ou não, entende? Aí aconteceu determinadas coisas, então a pessoa ela fica com aquela crença, nenhuma pessoa presta. E também eu acho que o que é mais forte, pelo menos na minha vida, o que foi mais forte foi em questão das finanças, do dinheiro. Então assim, eu pelo menos no meu lar, a gente crescia assim, porque gente rica não vai pro céu, porque minha família são muito religiosos, sempre foi. Então, assim, gente rica não vai pro céu, muito dinheiro não presta, não precisa de dinheiro, a gente não vai levar nada daqui, e que dinheiro não traz felicidade, essas coisas que a maioria de nós estamos acostumados a ouvir, né? Então, eu sempre cresci ouvindo isso. E também tem outra coisa, assim, você já ouviu alguém falando, dinheiro é sujo, depois que você pegar dinheiro tem que lavar a mão. E aqui, mesmo que seja sujo em questão de bactérias e tudo, o que fica registrado na nossa mente, aos poucos, as crenças, é que realmente dinheiro é sujo, dinheiro não presta, e que as pessoas só conseguem dinheiro de forma errada, e que o rico, ele não é bom. E assim, você pode me falar, mas eu conheci uma pessoa rica que ela era péssima. Gente, eu conheci pessoa rica que era boa, conheci pessoa rica que não era boa, conheci pessoa pobre que não era bom também. Então, não tem nada a ver com a questão financeira em si da pessoa. Tem a ver com as crenças que ela carrega. Então vamos lá, independente da crença que você tenha, às vezes você nem sabe. Às vezes é algo que assim, você cresceu ouvindo aquilo e você acha normal e às vezes você fala, né? Então, sobre você mesmo, as crenças sobre você mesmo é o mais importante. Porque assim, se você pensa que, eu não consigo, eu sou assim. Quando você fala assim, eu sou assim, você já tá assumindo pra você que você é daquele jeito e que você não pode mudar. E você fica reforçando cada vez mais, eu sou assim. Por exemplo, eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. Uma coisa é você saber que você tem uma timidez, mas que você pode trabalhar nisso para não atrapalhar o seu desenvolvimento. De repente, você precisa se expandir melhor em uma área
nos estudos, no trabalho ou no convívio na sociedade mesmo. Só que se você ficar reforçando que é porque eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido, você vai ficando cada vez mais retraído. Tem que ser natural. Eu sou tímido, mas eu consigo lidar com as situações, não tem problema nenhum. Mas tem gente que faz disso uma crença e ela se fecha. Então, o que você fala pra você mesmo, o seu cérebro entende, ele coloca em ação. Então, você fica falando, fica falando coisas ruins sobre você. Eu nem gosto de ficar falando muito aqui, mesmo que seja exemplo. Fica se degradando, fica falando, eu sou assim, eu sou aquilo, que nem acontece alguma coisa e você fala, nossa, eu sou muito burra mesmo. Eu sou muito burro mesmo, entendeu? Aí você pode perceber que você repete isso muitas vezes. Essa que é a questão, a gente faz de forma inconsciente. A gente não tá a todo momento prestando atenção. É óbvio que também não existe ninguém que tá a todo tempo pensando que, nossa, eu preciso me policiar. Não é assim que funciona. Mas pra pensar um pouco. O que você acha que limita a sua vida? E assim, eu posso falar que religiões limitam a nossa vida? Sim, limitam. Porque existem regras. Só que não é todas as pessoas que eu conheço que têm religiões que são pessoas limitantes, não. Ela entende que aquela é a realidade dela, mas que as outras pessoas são livres para acreditar naquilo que elas querem e que o amanhã só pertence ao universo, a Deus, ao acaso, seja lá o que as pessoas acreditam, entendeu? Agora tem gente que pensa assim, isso daqui dessa forma, tem que ser assim. Tem que ser assim pra você que pensa assim. As pessoas de fora têm o direito de pensar da forma que elas quiserem. Então, você também, além de ter a sua crença limitando a sua vida, você se incomoda porque as pessoas ao seu redor não têm o mesmo tipo de crença que você tem. Então, trabalhe suas crenças, começa a ver aquilo que te limita. Então, eu, por exemplo, achava que para eu ganhar dinheiro, eu tinha que trabalhar e surrar muito, porque foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que eu precisava trabalhar muito, cada vez mais, para conseguir ter algum retorno financeiro. Então, o que aconteceu é que eu fiquei extremamente cansada, ganhei um pouquinho de dinheiro ali ou outro, mas eu realmente comecei a ter uma melhora financeira quando eu soltei. E o que é soltar? É você deixar a semente crescer, criar as raízes, germinar e você ir cuidando. E você, quando você tá apegado, você fica toda hora indo lá olhar pra ver se tá dando certo, fica entrando, conferindo os números, conferindo a sua conta pra ver se mudou alguma coisa, entendeu? Então, eu era muito assim, eu acreditava muito nisso, de que o dinheiro só viria através de muito esforço. Aí, você vê, é um discurso, né, que as pessoas fazem de que você só vai conseguir alguma coisa se você se esforçar muito. Mas a questão pelo menos o que eu penso, tá? É que você não precisa se esforçar ao máximo. Você precisa ter constância. E se esforçar e ter constância é diferente. Você pode, se esforçar, mas daí você para. Não vai adiantar nada. Agora, se você fizer um pouquinho a cada dia, você consegue chegar no objetivo que você quer e não vai estar tão cansado que nem você tivesse se estivesse se esforçando ao máximo, tá? Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Então, o que limita a sua vida? Você já aconteceu uma situação assim na sua vida que você pensa, caramba, eu chego até essa parte e daqui eu não consigo avançar. Como comigo foi mais na questão financeira, eu consigo falar pra vocês e dar exemplos. Isso, então, por exemplo, eu percebi que em um determinado momento na minha vida, eu conseguia chegar até um valor X de dinheiro. Aí, quando eu chegava nesse valor X, eu pensava, agora sim eu vou ganhar mais e vou conseguir ultrapassar esse valor X. Mas daí, alguém ficava doente, alguma coisa quebrava, dava problema no carro, o celular quebrava, acontecia alguma coisa. E eu comecei a pensar, falei, caramba, toda hora acontece isso. Já aconteceu isso com você? De assim, você ganhou, sei lá, uns 100 reais a mais do que você estava esperando. Aí, de repente, é aquela história, né? Aí o gás acaba, aí acontece alguma coisa, as pessoas fazem brincadeira disso. Mas isso é as suas crenças. Aí você fala, nossa, mas como que a vida tem o poder de saber que eu tenho 100 reais e tal? É uma questão meio do cérebro e psicológica mesmo. E da questão do universo mesmo. A sua vida segue um padrão.
Então, por exemplo, você está acostumado a ganhar aquele X valor. A partir do momento que você ganha um pouco a mais, a sua versão passada, a sua versão antiga, a sua energia antiga vai puxar você de volta para que você viva no estado que estava antes. Por quê? Porque o cérebro, o corpo, o universo quer o seu mal? Não, porque era um padrão que parecia ser seguro, que você estava seguindo todos os dias. E o ser humano gosta de seguir um padrão, gosta de ter uma certa segurança, não é mesmo? Então, eu comecei a observar isso na minha vida. Conforme eu pensei, como que eu posso mudar isso então? Porque é uma coisa inconsciente. Então eu comecei a ter outros tipos de crença, a pensar, tudo flui, é difícil, tá? Não é uma coisa assim, nossa, meu Deus, vamos pensar positivo e vai dar certo. Não, tudo flui. Comecei a ficar um pouco mais tranquila referente a essa parte financeira, comecei a desapegar mesmo. E aí as coisas começaram a mudar. Então, eu sempre tava muito assim, eu pensava muito assim. Tá, não que é errado, tá, gente? Mas é pra vocês entenderem. Eu pensava assim, meu dinheiro acabava e eu pensava, Deus vai... na hora que eu precisar, Deus vai vir ao meu socorro e vai trazer o dinheiro. Tá, sempre foi assim. Eu ganhava uma quantia de dinheiro, o dinheiro acabava, eu ficava assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou me virar? Aí Deus vinha, o universo, seja o que você quiser acreditar, o acaso, tá? No meu caso, acredito em Deus, no universo. Então, ele vinha e supria as minhas necessidades. Aparecia algum dinheiro, alguém que estava me devendo eu devolvia, o emprego aparecia, alguma coisa assim acontecia. Só que eu comecei a pensar que isso também era uma crença que me limitava. Então, eu estava fadada a vida inteira a viver assim, pensando, meu dinheiro acaba, e agora? Aquele desespero, mas daí eu confio em Deus, vai dar tudo certo. Tudo bem, dá certo. É errado ou certo eu viver dessa forma? Não, não é errado nem certo. Só que hoje em dia, eu quero viver de uma forma tranquila. Eu não quero mais que o meu dinheiro acabe, que amanhã eu esteja receosa pelo que vai acontecer e o dinheiro ter que aparecer assim, do nada. É claro que eu quero que o dinheiro apareça do nada, mas eu não quero ficar sem o dinheiro para ele poder aparecer. Porque tava assim, eu só ganhava mais dinheiro depois que eu gastava todo o dinheiro que eu tinha. Então tava se tornando um ciclo. Então eu tava com uma crença que tava me limitando e deixando-me com aquele comportamento, entendeu? Então tava se tornando um ciclo. Então, o que eu quero te dizer é isso. Às vezes, pode ter acontecido com você essas situações aí de você ganhar um pouco mais e, enfim, precisar gastar o dinheiro. Ou, de repente, a sua questão é mais em relacionamentos. Então, presta atenção no que você fala. Tem muitas pessoas que hoje em dia não querem mais relacionamentos e eu não julgo elas, tá? Eu penso que cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu vejo que a maioria dessas pessoas que não querem mais relacionamentos é porque tiveram experiências frustrantes nos relacionamentos. Então, isso daí é culpa de alguém? Não sei, gente, não estou aqui para falar sobre culpas e tudo, mas estou aqui para falar sobre crenças. Então, pode ser que tenha a ver com as crenças? Sim, pode ser, mas se você decidiu, não quero mais ter relacionamento, ok, tá tudo certo. Mas se você quer ter um relacionamento, se você quer dinheiro, se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa mudar as suas crenças. Mas que crenças? Comece a observar. Examine-se a si mesmo. Vê o que na sua vida se repete. Porque tudo que se repete é uma lição que você não aprendeu ainda. Ou algo que você precisa prestar atenção. Mesmo que você tenha aprendido muita coisa, se está se repetindo, é porque você precisa dar uma certa atenção. Tem algo que você não está vendo ainda, sabe? Então assim, gente, poderia aprofundar e falar um pouco mais? Poderia, mas eu acho que deu para vocês entenderem que aquilo que você acredita vai limitar a sua vida. Então tenha uma mentalidade de abundância, de prosperidade. É abundância em tudo, em relacionamento, na sua vida, nas suas finanças, no que você acredita, no universo, na imensidão da vida. Tenha essa mentalidade de abundância. Tenha aquela mentalidade que você merece coisas boas. Porque tem gente que às vezes fala dela mesma que eu não mereço isso daí. Gente, comece a trabalhar o seu merecimento. Você merece coisas boas sim. Mesmo que você tenha errado, todo mundo erra nessa vida. E você merece sim coisas boas. Você merece acreditar em coisas boas. Você deve acreditar em coisas boas para mudar tudo isso. Faça esse teste. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei ou lembrou de alguma crença que você acha que está limitando a sua vida, faça diferente. Comece a enxergar as coisas de uma outra maneira que você vai ver uma mudança na sua vida.
Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!